Olá, este é mais um Estação Cognópolis e temos a satisfação de conversar hoje com o Mário Oliveira, professor Mário, né, que vai estar lançando aí, tem um curso inédito aí pela frente, do qual nós vamos detalhar um pouco hoje, que é o encapsulamento, não é isso, Mário? Encapsulamento energético, exatamente. Tudo bom? Tudo em ordem? Bem. Quais são Então, conta um pouquinho, né, qual é o Mater Pensando desse curso, né, como que você pensou nele, né, o que o pessoal pode saber a respeito desse curso, que vai acontecer em outubro agora. Dia 13 de outubro, na sede da CIP, nós vamos estar dando esse curso. O objetivo desse curso é pessoas poderem entender esse fenômeno que é comum, principalmente para as pessoas que fazem assistência, ou que têm uma boa assistência, ou seja, que já tem um amparador, que já tem um trabalho executando sistematicamente, tipo uma TENEPS, uma assistência, um atendimento, curso, tem os próprios professores, né? Que é um fenômeno que ocorre muitas das vezes promovido pelos amparadores. E quando ocorre, é porque algum motivo tem e ele é necessário. E a gente vai estar aqui explicando isso. E nós também podemos estar promovendo esse encapsulamento. O encapsulamento, o que vem a ser? Como o nome diz, encapsular alguma coisa, seja uma pessoa, um objeto, uma terceira pessoa, a própria pessoa, para se proteger de alguma coisa, para evitar contratempos desnecessários. Então, é necessário, às vezes, você fazer isso. E nós vamos fazer isso também com o ambiente de casa, por exemplo, no quarto dormir, que a gente chama de alcova blindada. Na verdade, é um encapsulamento de forma que o casal possa ter as suas manifestações de carinho, de afeto, de sexo, sem interferência de terceiros esses extrafísicos, né? Que muitas das vezes, por conta às vezes do nosso dia a dia, a gente leva a reboque, leva na nossa psicosfera para dentro de casa e às vezes vai para dentro do ambiente mais íntimo e muitas das vezes a intimidade fica comprometida por conta dessa intrusão, que a gente às vezes tem a repercussão, por exemplo, de um orgasmo frustro, de uma situação de vampirização, por conta da pessoa não dar a devida atenção a esse fenômeno, que na realidade é um processo até natural da gente se defender. Isso pode ser uma coisa instintiva ou provocada, nós podemos provocar isso. Só que esse processo ele pode ser benéfico, positivo, como também pode ser patológico. Por exemplo, um processo de assédio, um assediador, né, uma consciência às vezes energivora, uma consciência mais carente, extrafísica, ela pode encapsular uma pessoa para poder tirar proveito dela, vampirizar a pessoa ou tirar proveito daquilo que a pessoa faz em benefício dela também. Então você vai abordar as duas coisas, tanto o heteroencapsulamento, quando ele é promovido por assediador ou por amparador, e autoencapsulamento, que é a pessoa dominar a técnica também. O autoencapsulamento, né? E também a pessoa promovendo esse encapsulamento em outra pessoa ou no ambiente também. Então o objetivo é esse. Quais são os propósitos disso? Como é que eu vou tirar proveito disso? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha, por exemplo, uma atividade profissional, assistência, ela normalmente, ela é importante quando ela está atendendo, por exemplo, um cliente, um médico atendendo um cliente. É bom que ela faça um encapsulamento dele com o paciente. Com isso, ele tem maior acesso às informações daquele paciente, sem interferência alheia. Porque muitas das vezes a pessoa adoece por conta de interferências extrafísicas. Então, se você encapsula a pessoa, você vai saber a realidade daquela pessoa, vai saber a dificuldade, você vai poder atender de forma mais precisa. Então, o encapsulamento, muitas das vezes, esse médico, ocorre esse fenômeno com esse médico, mas ele não tem nem noção disso. Mas o ideal é que ele tenha noção disso para tirar mais proveito disso. Exatamente, é o que eu ia te perguntar. Então, assim, para quem interessa, além dos profissionais aí que fazem atendimento de saúde, né, assistente social, médico, psicólogo, você tem também uma série de outros profissionais que podem também ter muitos benefícios. Com certeza, com certeza. Por exemplo, o cabeleireiro. O cabeleireiro é uma profissão muito interessante. Muitas mulheres, quando tem algum dissabor, briga com o marido, briga com o namorado, separa, a primeira coisa que vai fazer é cortar o cabelo. Só que a pessoa está alterada. E o profissional está ali mexendo na cabeça, onde passa toda aquela energia para o cabeleireiro. Muitas vezes isso afeta sobremaneira aquela pessoa, aquele profissional. Se ele souber se encapsular para evitar esse contágio,
ele vai tirar melhor proveito, vai fazer melhor cabelo, vai atender aquele cliente, mas sem se contaminar com a energia, com o padrão de energia daquela pessoa. Então, às vezes, é por uma questão até de saúde. A pessoa, às vezes, precisa se encapsular para se defender de certas pessoas que estão no momento, às vezes, em função das circunstâncias, estão no momento de desequilíbrio. Isso vai afetar o equilíbrio desse profissional. Mesma coisa, por exemplo, um profissional de saúde, ele, de tanto lidar com pessoas com dificuldade, ele pode vir a se alterar também. Então, ele tem que aprender a lidar com isso, a se defender. E se defender se encapsulando. Então, Mário, pelo que eu percebi, esse tema aí do encapsulamento tem a ver muito também com o fenômeno de assim e diz assim, né? Sim. O assim, por exemplo, quando você quer se proteger para não assimilar as questões em volta de você, você faz o encapsulamento, você vai evitar a interferência ou assimilação de energias antagônicas, energias nocivas à sua psicosfera, à sua própria saúde. Então, você evita esse processo. Então, é a mesma coisa. Você, por exemplo, você vai fazer uma TENEPS. Você vai fazer a TENEPS durante 50 minutos. Você tem um contato extrafísico, um contato multidimensional com amparadores, com assistidos. A tendência é o amparador criar uma concha protetora para você ficar naquele óleo pensene o resto do dia. Então, aquilo que você exercitou durante 50 minutos, ele transcende para as 23 horas seguintes, para você poder estar numa condição favorável, já que existem pessoas, muito poucas pessoas, dedicando a esse trabalho. E o que falta são voluntários para fazer esse trabalho de assistência extrafísica. São muito poucas pessoas. Se a gente considerar o planeta, é ínfima as pessoas que estão dedicando esse tipo de trabalho. Por isso, os amparadores trataram assim a pão de ló um tenepsista, criando essa aura protetora. Então, se o tenepsista, além dessa aura protetora, ser uma pessoa afeita a uma cosmoética mais elevada, a uma assistência no seu dia a dia, a tendência é que isso se fortaleça ao longo do tempo. Então, é uma pessoa que vai ter uma qualidade de vida muito melhor por conta dessa atmosfera que vai ser criado, ou seja, esse encapsulamento promovido por um trabalho assistencial diário. Isso é o ideal para todos nós, porque isso nos defende de acidentes de percursos, a gente vai ter um feeling se alguma coisa não está adequada, você vai ter um feeling porque isso vai se intensificar por conta do amparador, não pelas suas percepções, mas por conta do amparador. Você vai saber de antemão aonde você está entrando, porque isso tudo passa a ser uma sinalética para você lidar no seu dia a dia. Então, o encapsulamento ele é fundamental. Se você tem um parceiro, uma parceira, é fundamental você também encapsular, eventualmente, em algumas situações, o seu parceiro, para ele ter uma melhor qualidade de vida. Porque, às vezes, ele não entende muito de energia. Por isso, da importância de nós dominarmos os aspectos energéticos inerentes à nossa realidade. Porque, com isso, você vai tirando mais proveito. Por exemplo, para entender um pouco mais sobre o encapsulamento. Por exemplo, um corredor de Fórmula 1, por exemplo, ele se encapsula naquele carro de tal forma que o carro e eles têm as mesmas sensações. Se alguém tocar no carro, é como se tocasse na própria pessoa. Então, ele às vezes tira certos finos de carro para carro, ele sabe que ali não pode encostar, ele delimita o espaço dele, mas a delimitação do espaço dele é em função dessa energia dele próprio. É um fenômeno parapsíquico ali que está acontecendo. É um fenômeno parapsíquico que ele estende a sua sensibilidade para a lateral do carro, pela fuselagem do carro. E que sabe, se alguém chegar ali perto, ele sente. E outra, ele também sente se o carro não estiver bom, se ele tiver esse tipo de situação desenvolvida. E um piloto de ponta, ele tem que ser ectoplasta, porque senão ele vai ter acidente sistematicamente. E muitos dos pilotos que tiveram acidentes, antes eles sabiam que iam ter acidente. Mas, por conta de mídia, por conta de pressão de fabricantes, eles vão, se arriscam e não dão conta das próprias sensibilidades que essa atmosfera dá para ele. Então, muitas das vezes, por exemplo, se você for analisar Ayrton Senna lá quando ele dessomou, a fisionomia dele ao entrar naquele carro, você vê o seguinte... Claramente, né? Claramente que, olha, a fisionomia dele não está boa. Ele deveria estar percebendo alguma coisa, porque ele era um cara
era um piloto parapsíquico, tinha uma série de fenômenos parapsíquicos. Então, ele tinha essa sensibilidade. Para correr, por exemplo, do tipo, com chuva, do jeito que ele corria, é porque ele estava tendo uma visão além da visão normal, porque não se via nada. Não se via nada. Não se via nada. Então, é o tipo da coisa. Isso vai ajudar, inclusive, na sua atividade profissional. É óbvio que a gente não recomenda ninguém a ser piloto, isso é suicídio. Mas o fenômeno existe, independente de qualquer coisa. O fenômeno existe porque cada um de nós temos essa energia que nós manipulamos essa energia. E um encapsulamento é relativamente fácil de fazer. Exige treino, exige exercício, exige habilidade, como tudo na vida. Uma vez sabendo a mecânica disso, você sendo bem assistido, tendo uma equipe extrafísica te ajudando, isso você vai tirar grande proveito. Quando acontece o encapsulamento, também isso é geralmente um prenúncio de alguma coisa que vai acontecer, né? Conta um pouco como é que isso pode ser visto como uma sinalética. O encapsulamento, você sente o seguinte, em dado momento parece que você está em outro ambiente. É como se você estivesse dentro de uma boate e aqueles sons, aquela azaração, tudo aquilo não fizesse parte de você. Você está ali, mas você não está interagindo com o ambiente, você está isolado. Então isso te protege, mas isso te mostra assim, olha, isso não é para você. Tem alguma coisa ou que está acontecendo ou que vai acontecer. Pode ocorrer também situações dessas, em que está por exemplo, se você estivesse lá em Nova York, por exemplo, fosse uma pessoa bem assistida e estivesse na iminência da queda das Torres Gêmeas, por exemplo, na época que lá no 11 de setembro, você poderia estar encapsulado e você estaria sendo conduzido para se afastar daquele ambiente. E com isso, ocorreu aquela situação toda e você sai ileso, sem nenhum processo. E isso ocorreu com pessoas conhecidas nossas que tiveram lá. E elas sentiram perfeitamente o isolamento do ambiente da agressão que foi cometida posteriormente. Agora, nós comentávamos anteriormente que pode haver até uma falta de percepção das outras pessoas da sua presença ali, né? Uma invisibilidade, vamos dizer assim. Perfeito. Isso também pode ocorrer. Por exemplo, se você faz um encapsulamento de tal forma que você pode se tornar invisível para as outras pessoas. Não quer dizer que você virou invisível, não. É que energeticamente o invisível. espectro de visão você mudou de tal forma, em função desse encapsulamento, que você se tornou invisível ou não perceptível à visão dos outros. E é muito interessante que nós já observamos isso em alguns fenômenos dessa ordem. Você às vezes passa por uma série de pessoas, as pessoas vão dar conta que você não está mais no ambiente e não sabe a que hora saiu, nem que não sabe como é que a pessoa passou por todas aquelas pessoas sem ser notada. Isso às vezes tem um propósito. Por exemplo, você está dentro de um ônibus e o ônibus é assaltado, por exemplo. E ele assalta todo mundo e não assalta você. Por quê? Às vezes você se encapsulou. Isso é fundamental em certas situações. Você se tornou invisível para aquela pessoa. Você se tornou opaca. Não existe a sua presença para aquela pessoa. Então, numa situação, às vezes, crítica como essa, isso é uma benesse. Então, entender melhor como funciona esse encapsulamento, ele é fundamental, às vezes, até para a nossa sobrevivência. Agora, você me contava também de uma experiência, uma vez de encapsulamento, que você teve numa situação que era no metrô, né? Você podia contar isso para a gente? Isso foi uma experiência muito rica. Eu saí do trabalho, fui para a estação do metrô, lá na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Em dado momento, eu sinto um banho de energia e um encapsulamento, um processo energético intenso, como se eu tivesse liberado um quanto de energia, um ectoplasma que estava à minha volta. Eu me sentia tipo um escafandro, né? Eu estou aqui com uma blindagem promovida por um aparador. E eu disse assim, alguma coisa vai acontecer. Ao entrar no vagão, uma amiga minha de muitos anos, ela me olha para mim e diz, poxa, não acredito que você esteja aqui. Eu estou há alguns dias tentando falar contigo, porque eu estou com uma situação muito complicada. Nesse momento, houve um encapsulamento dessa pessoa também. E a sensação que deu é que a gente não estava dentro de um vagão cheio de pessoas. E ela pôde expor a dificuldade dela, a gente pôde trabalhar a energia com ela e quando terminou todo o trabalho, toda a limpeza, todo o trabalho que foi feito
energeticamente para essa pessoa. Terminou, como se nós voltássemos para dentro do vagão, víssemos as pessoas todas e ela pôde se despedir agradecendo a situação que foi resolvida, o entendimento que ela teve ali. Então, houve uma blindagem minha e dela, promovida pelos amparadores, para uma assistência a uma terceira pessoa que estava envolvida naquele processo. Então, esse acoplamento foi todo ele promovido, mas foi antecipado, foi me preparado para eu poder atuar. Quer dizer, a conexão que ela, o fato de estar pensando em mim, os amparadores promovendo o encontro para fazer aquela assistência, e ela foi vital para a situação que foi resolvida ali, dentro do metrô, sem interferência de ninguém. Houve um encapsulamento. Então, são experiências como essas que a gente fica super gratificante por conta desse amparo, dessa assistência, mas por conta também do nosso esforço, que a gente se predispõe a estar livre para fazer qualquer tipo de assistência em qualquer horário. Então, essa predisposição de nós estarmos querendo assistir, querendo fazer o melhor em prol dos outros, isso predispõe esse tipo de amparo. Muito bom, Mário. Então, eu acho que aí as pessoas têm muito a ganhar conhecendo melhor esse fenômeno. Um primeiro passo seria conhecê-lo mais a fundo, e esse curso é uma tremenda oportunidade para isso. Com certeza. Então, contamos com a presença de vocês no dia 13, lá na sede da CIP. Para maiores detalhes, o telefone é 45, a região aqui de Foz do Iguaçu, telefone 21 02 14 21. Quem quiser saber mais detalhes, pode entrar em contato com a gente. Legal. Muito obrigado, então, pela tua entrevista. Né? Um excelente curso aí. Quem agradece sou eu. E o canal está aberto, qualquer outra novidade aí ainda, né? Antes do curso, podemos conversar aí com o pessoal de novo. Obrigado. Tá bem? Obrigado.